Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Campanha Nacional dos Três Bichos é realizada em escolas municipais de Bauru. E mais, governo sanciona lei que altera o Simples Nacional. A automedicação é responsável por 20 mil mortes anualmente no Brasil. Dia Nacional de Combate ao Fumo. Tabagismo ainda é a principal causa de morte evitável do mundo. Bauru finalmente pode contar com pista de skate. Desde maio, o Ministério da Saúde promove a campanha de combate às doenças negligenciadas. São elas a hanseníase, o tracoma e a verminose. Em Bauru, as atividades da campanha tiveram início no começo de agosto. E a Divisão de Vigilância Epidemiológica deve passar pelas 16 escolas de ensino fundamental da cidade. Bom, a campanha está atingindo as crianças de 5 a 14 anos do ensino fundamental da Secretaria Municipal de Saúde. Então, em todas as escolas, nós estamos realizando atividades de medicação para verminose, que é dado albendazol mastigável para as crianças em dose única. Ele é supervisionado por um profissional de saúde, com o consentimento dos pais por escrito. E atividades de preenchimento de uma ficha espelho para pesquisa de hanseníase. Então, aquelas crianças que têm manchas serão chamadas a uma consulta médica na unidade de saúde que está desenvolvendo a atividade para ser investigado se é hanseníase ou não. Caso não seja, vai ser tratado do que é. Caso seja uma suspeita, vai ser encaminhado ao Lauro de Souza Lima. O objetivo da campanha é divulgar informações sobre as 3 doenças no ambiente escolar e familiar. Bem, é o 3º ano consecutivo que o Ministério da Saúde faz essa campanha, que é a campanha das doenças negligenciadas, né, que esse ano vai sendo chamada de campanha dos 3 bichos, para ficar mais popularizada, principalmente para as crianças. Mas elas têm esse nome já de negligenciadas, que são doenças que não têm muito diagnóstico sendo feito normalmente, habitualmente pelas pessoas. Então é para chamar atenção nessas doenças que elas ainda existem e muitas vezes passam despercebidas. A hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa, e sua evolução depende do sistema imunológico da pessoa infectada. A hanseníase o principal sintoma é uma mancha, né, que pode ser esbranquiçada, avermelhada, até um pouco acastanhada, que não tenha sensibilidade. As pessoas normalmente descobrem quando elas se queimam e não sentem dor, ou se cortam e não sentem dor. Então sempre é uma mancha suspeita de hanseníase, é assim que começa. O tratamento é feito com antibiótico específico, porque é um bacilo, é uma bactéria, né? E esse tratamento vai ser dado através de um médico que estiver acompanhando o caso depois do diagnóstico. Já o tracoma é uma doença no olho que afeta a córnea e que pode levar o paciente à cegueira. O tracoma ele é causado por uma bactéria. Essa bactéria é a clamídia e ela se instala na pálpebra superior do lado de dentro. Então o diagnóstico ele só pode ser feito por médicos especializados certificados para isso. Então nós, infelizmente, no município temos só 4 médicos certificados, então não temos como fazer em todas as crianças. Então nós elegemos sempre uma escola para ser feito esse exame, né, em todas as crianças dessa faixa etária e para encontrar determinados casos que possam ser positivos. Caso exista o tracoma na criança, toda a família é chamada, examinada e tratada. Também é tratado com antibiótico, é dose única e é fornecido pela unidade de saúde. A georreumintíase ou verminose é causada por parasitas que provocam anemia, dor abdominal e diarreia no paciente. A verminose às vezes pode dar dor na barriga, pode dar um aumento abdominal, né, uma diarreia. Então assim, vai dar sintomas inespecíficos. Então, às vezes é difícil fazer o diagnóstico, por isso que é indicado que a criança tome pelo menos uma vez por ano o vermífugo. Então, é a oportunidade que ela tem de tomar na própria escola. Para participar da campanha de combate às doenças negligenciadas, os alunos que estão dentro da faixa etária dos 5 aos 14 anos devem levar a autorização dos pais para que possam ser feitos exames ou administrada a medicação.
E a presidente Dilma Rousseff sancionou em agosto a lei que altera o Simples Nacional. A partir de agora, o critério de abrangência nas empresas será o faturamento e não mais a atividade exercida. A lei do Simples Nacional, ou Super Simples, existe desde 2007. Ela é definida como um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos que se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte. O Simples Nacional é uma forma de arrecadação simplificada destinada às micro e pequenas empresas, né? Ela engloba 8 tipos de tributos, né? Tanto os tributos federais, estaduais e municipais. Ou seja, ela vem para simplificar a vida do contribuinte. E não só na questão tributária, mas também na questão empresarial. Ela ajuda o empresário na abertura e dá um tratamento diferenciado. A Constituição Federal, no artigo 179, trouxe essa obrigação, né, para que o Estado brasileiro dê um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. No dia 7 de agosto, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei complementar que altera o Simples Nacional. Com o decreto, cerca de 450 mil empresas de 140 atividades serão beneficiadas em todo o Brasil. A lei do Simples Nacional é a Lei Complementar 123 de 2006, só que antes dessa alteração ela tinha um travamento, né? Algumas atividades, como as atividades de exercício intelectual, profissões regulamentadas, como por exemplo a advocacia, corretores de seguro, eles não podiam integrar o Simples Nacional. Com a alteração agora com a Lei Complementar 147, que modificou a 123, ela permite agora que esses profissionais também sejam beneficiados com a simplificação da tributação, entre outros benefícios, mas também com a simplificação da tributação. Anteriormente, então, a gente tinha vários critérios. Um deles era o faturamento já, tinha uma limitação de faturamento, mas atividades tinham atividades vedadas ao enquadramento ao Simples. Com a modificação, essa vedação de atividades foi extinta. Então, todo tipo de atividade hoje, ela pode ser enquadrada no Super Simples, no Simples Nacional, desde que o faturamento da empresa não ultrapasse 3 milhões e 600 mil reais por ano. Além do aumento das áreas de atuação que poderão utilizar o novo modelo tributário, também será criado o Cadastro Único Nacional, que pretende diminuir a burocracia das empresas. A lei complementar, como eu disse, ela não vem só facilitar a questão tributária, mas o Cadastro Único Nacional é um exemplo disso. Ele vai permitir que as empresas tenham um cadastro só. Hoje, por exemplo, a gente precisa ter o CNPJ, a empresa precisa ter um CNPJ, se for contribuinte de ICMS, uma inscrição estadual, cadastro na prefeitura. A partir do ano que vem, com essa nova lei complementar, vai existir um cadastro único, vai ser um cadastro eletrônico. Quando o empresário quiser abrir uma empresa ou mesmo fechá-la, vai ser muito simplificado. Ele vai ter no máximo, acho que uns 5 dias úteis para a abertura da empresa ou encerramento. Então, o cadastro único é isso, vai ser um super CNPJ. Então, esse número de cadastro único vai valer tanto para a esfera federal, estadual e municipal. Para Newton Rossetto, consultor do Sebrae, com as mudanças, a nova lei irá trazer benefícios para as micro e pequenas empresas. Foram muitos benefícios que vieram, né? Houve um olhar assim mais consistente em cima da situação que estava instalada, que era a da lei 123, e agora essa mudança, né, para a lei 147, trouxe algumas mudanças. As principais que eu poderia destacar é com relação à desburocratização, que eu posso citar o tempo de abertura e fechamento das empresas vai ficar um pouco mais rápido. Relacionado à substituição tributária, então aquelas empresas que tinham que participar desse regime da substituição tributária, muitas agora não irão participar mais e vai conseguir uma redução de custo com isso. E também do Simples, que passou a ser para todos. Então, mais de 140 atividades agora começam a participar ou usufruir desse benefício que é o Simples.
Existe ainda um processo de desenvolvimento. Alguns municípios ainda estão se adaptando, estão se organizando, mas a ideia é que em 5 dias, né, aquelas atividades com risco baixo, né, elas já possam ser reenquadradas ou ser enquadradas, ou no processo de abertura também ocorra isso, tá? O advogado Edson Franciscato explica como uma pessoa pode cadastrar sua empresa no Super Simples. O limite antes era 2,4 milhões, né? Esse limite foi elevado para 3,6 milhões. Porém, existe uma tabela. Se a empresa ela fatura, dependendo do faturamento dela, ela vai ter um enquadramento na tabela, que vai, por exemplo, no caso da advocacia, vai de 4,5% do faturamento até 16% do faturamento, que essa é a alíquota agora do Simples. Ou seja, o advogado que queira constituir uma pessoa jurídica, ela pode ser enquadrado no Super Simples, e dependendo do faturamento dessa empresa, ele vai recolher o percentual de 4,5% até 16% sobre o seu faturamento. E aí já vai estar englobado o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, isso falando de todos os 8 tipos de tributos. O IPI, o ICMS, a contribuição previdenciária patronal, o ISS. Então vai facilitar muito o contribuinte. Olha, a priori, se ela tiver o faturamento não superior a R$ 3.600.000 no ano, ela está enquadrada. Existem algumas exceções, mas é com relação ao mercado financeiro, mas maiores informações estão bem esclarecidas no site da Receita Federal. Existe um campo Simples Nacional com perguntas e respostas, mas se ela fatura até R$ 3.600.000 por ano, ela está enquadrada já. Existe uma necessidade de observância com relação à atividade específica de cada empresa. Não quer dizer que ele, por estar no Simples, ele vai recolher menos. Então é necessário que ele faça um estudo tributário para ver se a opção pelo Simples é melhor do que a opção pelo presumido ou lucro real. Pois dependendo da atividade, que nem se a gente pegar hoje a atividade de medicina, laboratório, fisioterapia, vai ser a tabela 5 da Lei Complementar 123. E a tabela 5 traz umas alíquotas muito altas. Então, pode ser uma armadilha para o contribuinte. Ou seja, é necessário, antes de fazer a adesão ao Simples, para que verifique com o advogado se a sua alíquota hoje, se for no presumido ou real, é menor do que a alíquota da tabela. Porque existem, dependendo do faturamento, ele pode pagar mais no Simples Nacional. Para Edson, a alteração na lei do Simples Nacional é positiva, pois apresenta benefícios para as empresas. Não, é super positivo, ele traz muitos benefícios, simplifica a arrecadação, simplifica a vida do empresário. Com o Super Simples vai recolher uma guia só para 8 tipos de tributos. Então é a DAS, é a guia de arrecadação do Simples. Vai diminuir a carga tributária em 95% das atividades e vai simplificar o ano que vem, principalmente com relação ao cadastro único. Então essa lei realmente veio para nos ajudar. Ela é positiva, mas cabe essa ressalva de calcular direitinho, né? Porque algumas situações, alguns momentos, principalmente na parte tributária, não vai ter muita alteração. O que é benefício? Ela entra, entendo que é benefício, porque ela entra dentro do sistema do Simples Nacional, e isso ela pode acessar compras públicas e outras coisas que a lei oferece. Também queria chamar a atenção, né, para a situação do empreendedor individual, que ficou um pouco mais claro nessa nova regulamentação. Você sabia que 76% dos brasileiros têm o hábito de tomar medicamentos por conta própria? Foi o que mostrou uma pesquisa realizada pelo ICTQ, o Instituto de Ciências e Tecnologia da Qualidade. A automedicação é a prática de consumir remédios sem orientação médica. Eu já tomei Deusadina, vários outros, porque eu tenho preguiça mesmo de ir no médico, vou na farmácia e falo, me dá isso aí, se é bom, eu tomo. No caso, assim, se for a criança tiver com febre, aí assim, eu dou o medicamento e levo para o médico, né?
Mas assim, outro tipo de remédio, assim, sem receita, não. E de acordo com o estudo do ICTQ, 61,4% das pessoas que se automedicam estão conscientes dos riscos envolvidos nessa prática. Eu não tive, mas pode causar alguma coisa, porque não pode você ir na farmácia e pegar um remédio e tomar. Que outra pessoa fala, toma isso que é bom. Também não pode ser, né? E é errado. É perigoso porque às vezes você está pensando que está fazendo bem e está prejudicando outra coisa, né? Mas consumir remédios sem orientação de um médico ou farmacêutico pode trazer complicações para a saúde. Bem, a automedicação está muito alinhada com o uso indiscriminado de medicamentos. Então, dificilmente, quando eu falo em automedicação, eu não vou pensar no uso indiscriminado. O que é isso? É aquela polifarmacinha que eu tenho em casa, com vários medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios, que são os medicamentos que a gente chama de venda livre. E quando eu sinto uma determinada dorzinha, eu vou lá e posso usar. Então, isso é um risco? É um risco sim, porque cada organismo responde de uma forma, então isso acaba sendo um agravante, acaba sendo um risco. Então, é um perigo? É um perigo. Ainda de acordo com a pesquisa do ICTQ, os analgésicos e anti-inflamatórios são os remédios mais consumidos pelos que praticam a automedicação. Existe, porque como eu acabei de dizer, cada organismo responde de uma maneira. A maneira como eu respondo a um determinado medicamento é diferente da maneira como você vai responder e a cada uma das pessoas, né? E um dos riscos maiores que eu mostraria são as alergias. Muitas vezes, por exemplo, uma determinada pessoa não tem uma alergia ao paracetamol, a outra pode ter. E são reações que eu consideraria até grave, porque de repente pode ser uma reação que vai dar o que a gente chama de um choque anafilático. Tá? E isso pode levar a pessoa até a morte. Então, é um risco sim. Então, não dá para tomar sem uma orientação, sem a pessoa conhecer, principalmente quando ela nunca tomou medicamento. A automedicação é responsável por cerca de 20 mil mortes anualmente no país. E de acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos, o Brasil registrou quase 60 mil internações por intoxicação com remédios. Por isso, é importante que as farmácias disponham de um profissional farmacêutico para orientar os clientes. Bem, o farmacêutico hoje, a gente já está aí com algumas resoluções que nos amparam, principalmente a RDC 44, que nos amparam no sentido das orientações sobre o uso do medicamento, o uso racional do medicamento. Então, o nosso papel fundamental, quando uma pessoa vai buscar esse medicamento dentro da farmácia, é fazer uma pergunta, o porquê que ele está comprando aquele medicamento, se não houve uma prescrição, então, por que é que ele vai fazer o uso, né? É interessante para a gente poder ter um contexto e até poder recomendar, olha, interessante seria você procurar um médico. E o que muitas vezes, infelizmente, acontece é que as pessoas nem acabam fazendo essa observação. A gente tem dentro da farmácia uma linha de medicamentos chamados medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs, tá? Esses MIPs, infelizmente, não tem como eu controlar, né? Eles ficam ali à disposição, eu posso chegar, pedir um analgésico para dor de cabeça, alguns anti-inflamatórios, eles não necessitam da prescrição médica. Então, nesses casos, é aí que entra a automedicação. Ter alguns analgésicos em casa, porque eu tenho a dor de cabeça, né? Eu já sei qual medicamento a tomar, então às vezes manter esses medicamentos e alguns antitérmicos para uma criança, eu não vou deixar a criança chegar numa evolução febril de 40 graus para tomar as providências. É sempre importante, numa primeira emergência, mas fazer o uso indiscriminado desse medicamento, como eu coloquei na minha fala introdutória, é muito perigoso, né? Trata-se de um quadro de dengue, então eu vou administrar para ele, de repente, uma droga que vai agravar ainda mais essa situação. Então, são coisas que é importante o farmacêutico conhecer. Então, nós devemos sim exigir do farmacêutico no balcão quais as orientações, pedir orientação. Eu quero falar com o farmacêutico, essa é uma exigência do nosso conselho, que enquanto a farmácia estiver aberta, há obrigatoriedade do farmacêutico ali. Então, a pessoa procurar para se orientar, é um profissional que está habilitado para responder. Para lembrar o Dia Internacional do Farmacêutico, comemorado em 20 de setembro, o Instituto de Ciências e Tecnologia da Qualidade em Bauru e região realiza exposição cultural sobre o uso racional de medicamentos. A mostra é composta por painéis com explicações sobre os riscos do uso de remédios sem prescrição médica. O objetivo maior é conscientizar as pessoas sobre o uso racional dos medicamentos, porque o medicamento ele traz muito benefícios para o ser humano se for bem orientado, se for acompanhado por um médico, por um farmacêutico. Caso contrário, ele se torna um malefício para a população.
A exposição pode ser visitada de graça até 20 de setembro no Shopping Boulevard, que fica na Rua Marconde Salgado, 1139. O FIB Notícias vai para um breve intervalo. No próximo bloco você vai saber por que pode ser tão difícil para um fumante deixar o vício. Até já! Zariarte, produtos de moda e decoração desenvolvidos em parceria com artistas plásticos, designers e pintores. Acesse www.zariarte.com.br e conheça as obras do artista bauruense Fino Marques. Dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O objetivo da data é mobilizar a população brasileira para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. 12% dos brasileiros com mais de 18 anos são fumantes, de acordo com o Ministério da Saúde. As pesquisas mostram que 15% da população masculina e 9% da população feminina é fumante no Brasil. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde como a principal causa de morte evitável no mundo. O cigarro pode causar diferentes tipos de câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias. O cigarro está relacionado com muitas doenças, mas eu elegeria assim como principais as doenças cardio e cerebrovasculares. O que é isso? Doenças relacionadas à circulação do sangue no coração e no cérebro, que seria o infarto, angina, o derrame, e outros problemas dos vasos do organismo. Então pode ter gangrena, trombose, embolia, tudo isso pode estar relacionado com o cigarro. Essas são as principais, porque elas são evitáveis, né? Se você pudesse não estar fumando, provavelmente teria menos incidência desse tipo de doença. As pessoas normalmente atribuem o cigarro ao problema pulmonar em si, e não é o mais frequente. Então, o mais frequente são essas cardio-cerebrovasculares. Agora, também causa doença no pulmão. Que tipo de doença que a gente pode ter? Então, a gente ouve muito falar no enfisema, que chama DPOC, que é uma doença bem relacionada com a inalação de fumaça, que o mais comum no nosso meio é o tabagismo, né? É o cigarro em si, não necessariamente de filtro, de papel, de palha, qualquer tipo de tabagismo, entendeu? Até mesmo cachimbo, charuto também entra nessa inalação de fumaça, e que causa essa doença pulmonar, que é uma doença progressiva e irreversível. Uma vez que você tem essa doença no pulmão, nunca mais volta ao normal. Então a gente tenta só controlar o que aconteceu no teu pulmão e minimizar os estragos que ela causou. Então é mais melhorar a qualidade de vida, né? E fazer a pessoa parar de fumar para ela parar de progredir. Além dessas doenças também que podem dar no pulmão, que outras são importantes? As neoplasias, que são os tumores, câncer. Então, não necessariamente só no pulmão. O cigarro ele pode induzir o câncer em qualquer lugar do seu organismo. Tá? Então, câncer de laringe, de boca, de pulmão, de rim, bexiga, qualquer um deles pode estar relacionado sim com o tabagismo. Além dessas, que vamos dizer que seria para a população em geral, a gente ainda pode dizer que, dependendo, sendo homem ou mulher, ainda existem umas doenças que são mais restritas ao sexo. Então, pode existir menopausa precoce nas mulheres, nos homens a gente tem impotência. Então, tem várias coisas relacionadas também ao sexo. Mas, de maneira geral, o que eu acho mais importante são essas doenças que estão prevalentes na população inteira. Abandonar o vício do cigarro não é uma tarefa fácil. Célio fuma desde os 17 anos e há 4 tenta deixar o tabaco. Esse processo é difícil, né? Que desde 2010 estou tentando, mas é difícil. Você para, você volta,
Você para, você fica nervoso em casa, com a mulher, com as crianças. É muito difícil. É difícil que às vezes você tá, que nem eu sou motorista, os ajudantes todos fumam. Para mim, isso fumando do meu lado já é difícil, que bate aquela vontade que não tem como, eu tenho que pedir um cigarro para eles fumar. Fernando fuma desde quando tinha apenas 8 anos e já tentou abandonar o fumo diversas vezes. Eu posso falar pra você que não foi fácil não, mas se você tiver um pouquinho de perseverança e quiser ficar na abstinência do cigarro assim, não dá até pra ficar, mas é difícil, não é fácil não. A fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, uma das responsáveis por causar a dependência do cigarro. O cigarro ele tem a substância que chama nicotina, que é uma substância que a gente fala que é psicoativa, que age no seu cérebro e causa dependência. Então, antigamente, as pessoas achavam que fumar, o tabagismo, era uma questão de uma escolha, que a pessoa fumava e quem não tem vergonha na cara que não consegue parar de fumar. Isso não é verdade. Acontece realmente uma dependência, como a gente tem do álcool e de outras drogas que têm substâncias psicoativas, e ela causa então uma dependência tão importante que chega a ser comparada com a dependência de cocaína. Então muitas vezes a gente vê a pessoa que às vezes tem o hábito de beber e de fumar, que consegue parar de beber, mas não consegue parar de fumar por conta dessa dependência. Para ajudar pessoas que queiram parar de fumar, a Secretaria Municipal de Saúde recebe o ano todo inscrições para o grupo anti-tabaco. As atividades são de graça e duram 3 meses. O objetivo do grupo é conscientizar os participantes sobre os riscos do cigarro, por meio de ações médicas e terapêuticas. O atendimento do grupo anti-tabaco acontece na rua Manuel Bento Cruz, 1126. E o telefone para contato é o 3218-9086. Mas vale lembrar que não existe remédio que faça o dependente do cigarro parar de fumar, mas sim aqueles que auxiliam a pessoa durante o tratamento. Bom, infelizmente a gente não tem nenhuma medicação que faz você parar de fumar. A primeira coisa, a pessoa tem que querer parar, que eu falei que precisar, todo mundo precisa. Agora, querer, não necessariamente todo mundo quer. As medicações vão fazer o quê? Vão deixar você sofrer menos as consequências da falta do cigarro. Então, a gente tem medicações que diminuem a ansiedade, a dependência psicológica do cigarro e também as que repõem a nicotina. Que aí o médico fica prescrevendo a quantidade de nicotina e controlando o quanto que você vai ter no sangue. E vai reduzindo a dosagem até você ficar livre dela. Então, eu acho que tem que ficar claro é que não existe tratamento que faz você parar. É mais realmente uma ajuda que você tem para sofrer menos, você consegue ficar sem o cigarro e a medicação te dá um alívio. Depois de 6 meses em obras, foi inaugurada a pista de skate da Vila São Francisco. No local, a Prefeitura entregou também a reforma da Praça José Jorge Tamião. Apesar do projeto ter sido idealizado em novembro do ano passado, a construção do local teve início em fevereiro deste ano. E após 6 meses, finalmente Bauru pode contar com uma pista de skate. Bom, a iniciativa partiu dos skatistas, eles queriam um espaço onde eles pudessem praticar o esporte e a gente acabou oferecendo essa área para eles. Na realidade, eu acabei oferecendo essa área, assumi um compromisso aí junto com o prefeito de estar entregando uma pista. E no decorrer da discussão, tudo foi em torno aí de 9 meses para que tudo viesse a concretizar. Cerca de 200 skatistas se reuniram em novembro do ano passado em forma de protesto para reivindicar uma pista de skate aqui em Bauru. E por causa disso, essa pista foi construída e agora os skatistas de Bauru podem contar com ela para praticar o esporte. A pista conta com tablado de concreto e área de obstáculo com mureta, rampa fixa e corrimão de metal. Em torno de R$400 mil. Além das calçadas, parte de gramado, iluminação, a gente gastou em torno de R$400 mil. Importante focar que foi construído com mão de obra própria da prefeitura. Então a gente acabou aí tendo um valor bem abaixo de mercado. Além da pista, foi feita a revitalização da Praça José Jorge Tamião. Bom, essa praça aqui era uma área abandonada, tinha muito lixo, o pessoal não conseguia usufruir. E hoje com calçada dá para fazer a caminhada, dá para o pessoal estar vindo à noite, aproveitar porque existe iluminação. Além disso tem uma academia ao ar livre aqui também que dá para se perceber que o pessoal está utilizando muito bem. Luciano Granada, presidente da Associação Bauruense de Skatistas, comenta que há anos os praticantes do esporte reivindicam uma pista para a cidade. Olha, já faz bastante tempo que a gente está querendo uma pista de skate, né? Na realidade,
essa área que a gente conseguiu não é uma pista, tá? É um centro de treinamento, que a pista mesmo que a gente está pedindo, ela vai ser construída ali próximo ao aeroporto, né? Próximo ao Aeroclube, na Araújo Leite. Essa é a pista que a gente vem pedindo há bastante tempo. Agora, com essa área aqui que a gente conseguiu, é um bônus, né, para os skatistas. E devagarzinho a gente vai completando ela, colocando outros obstáculos. A gente ainda não caracterizou ela como pista porque ela está incompleta, que é só um tablado liso com um obstáculo no meio. A hora que tiver os demais obstáculos, aí a gente vai caracterizar ela como uma pista mesmo, né? Apesar da pista ainda não estar completa, Sidney afirma que agora os skatistas têm um lugar adequado para praticar o esporte. Bom, a gente percebe que essa prática de skate está crescendo. A gente percebe aí muitas pessoas andando com skate para a rua e a cidade não tinha uma pista como essa. Então agora o pessoal tem um espaço aí para estar praticando o esporte. Além disso, a gente tem um espaço público aqui que foi completamente revitalizado pela prefeitura. Bem, eu acho que a maior importância é a segurança, né? Os atletas têm um local seguro para praticar, né? Não ficar aí à mercê das ruas e de praças com os obstáculos improvisados, né? Então essa é a principal importância, você ter uma área aí com os obstáculos ideais para a prática, né? O secretário de Obras afirma que outra pista deve ser inaugurada ainda este ano. Nós estamos com uma pista pronta no José Regino, pronta para ser entregue. Fica na Avenida Lúcio Luciano. Então eu acredito que no próximo mês agora a gente vai estar fazendo a entrega. Além disso, a pista oficial, que vai ser na Araújo Leite, próximo ao Aeroclube, também já licitada, aguardando passar o período eleitoral para estar executando essa obra. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós, nos dê a sua sugestão e opinião. Basta enviar um e-mail para fibnotícias@fibbauru.br. FIB Notícias, um telejornal a serviço do cidadão. We'll be right back.